tive felicidade de ser designado pelos meus colegas da coordenação de acompanhamento do sistema carcerário do Conselho Federal da Ordem como o relator para os projetos de lei que pretendem implementar algumas modificações na Lei de Execuções Penais, que este ano completa 30 anos. 30 anos de absoluta ineficácia, de absoluta inaplicabilidade e de absoluta violação de garantias e direitos fundamentais. Eu penso que é oportuno, nesse momento, antes de nós identificarmos os avanços e os retrocessos desses projetos de alteração da Lei de Execução Penal, fazer uma crítica que ouvi lá em Vitória, no Espírito Santo, onde nós participamos de um amplo debate sobre o grande encarceramento que o Brasil hoje promove, do doutor Técio Lins e Silva, que nos antecedeu numa das mesas para a discussão desta problemática. E a crítica é feita a um outro projeto de lei que hoje tramita no Senado Federal e que propõe a implantação de um novo Código Penal. Eu penso que nós devemos ficar atentos, alertas, vigilantes a esse que certamente será, se vier a entrar em vigência, o pior Código Penal da história de nosso país. É um instrumento que vai certamente potencializar para pior o problema que hoje nós vivenciamos da superpopulação carcerária. O projeto de novo Código Penal, que nós imaginávamos seria muito bem capitaneado pelo senador Pedro Táxi, que é um constitucionalista, é um projeto que traz à baila a cultura encarceradora. É um projeto que vem para atender àquilo que o Luiz Flávio Gomes tão bem fala numa obra, que é o populismo penal. Para que os senhores e as senhoras tenham ideia, na parte especial deste projeto de novo Código Penal, nós temos crimes cuja realização só pode se dar pela via qualificada. Nós temos a previsão, a criminalização da caça de cetáceos, da caça de baleias. Até aí, não se pode dizer que o nosso legislador penal fugiu à razoabilidade. Mas dentro deste tipo penal, dentro do projeto, há a qualificadora no caso de a caça ou a pesca ocorrer para matar a baleia. E eu fico me perguntando, na hora que eu bati o olho neste artigo, eu fico me perguntando quem haverá de pescar uma baleia para criar num aquário em casa? Quem haverá de caçar uma baleia para não matá-la? E há outras tipificações que nos causam espanto. Na parte geral, há uma tentativa de abarcar um pouco do funcionalismo de um alemão chamado Klaus Roxin, com um pouco de funcionalismo de outro alemão chamado Günther Jacobs. Há, na parte geral,
a previsão de, digamos, se criminalizar, inclusive, atos preparatórios. Ou seja, nós temos um instrumento que está sendo gestado no Congresso Nacional, muito especialmente no Senado Federal, que tem um potencial absolutamente lesivo às nossas garantias e direitos fundamentais, e que certamente vai agravar os problemas que hoje nós vivenciamos, e aqui vimos inúmeros relatos dentro do sistema de execução penal. Esse novo Código Penal, ele ainda prevê, doutor Gilvan Vitorino, meu colega de coordenação de acompanhamento do sistema carcerário, a supressão de institutos que são extremamente importantes para a execução penal. O projeto de novo Código Penal extingue o livramento condicional. O projeto de novo Código Penal extingue a suspensão condicional da pena. Este projeto e outras iniciativas no âmbito do Congresso ainda se propõem a criar regras mais duras, mais rígidas, para a progressão de regimes. Portanto, vejam a gravidade daquilo que está sendo confeccionado no âmbito do nosso legislativo, que, naturalmente, depende de voto, e, em dependendo de voto, vai acabar utilizando o direito penal para tal, porque eu não conheço o ramo do direito mais profícuo, mais interessante para se angariar votos do que o direito penal. A campanha presidencial, que já está na rua, certamente, na reta final, a discussão vai ser sobre direito penal, não tenham dúvida, foi assim na eleição passada. É a discussão do aborto, é a maioridade penal, é a pena de morte, e por aí vai. Dito isto, feita a ressalva, feito o alerta, para que todos nós nos mantenhamos atentos e que nos interessemos pelo tema, eu jamais me disponho a discutir um tema sobre o qual eu não me debruce, eu não leia, eu não pesquise, eu não assuma uma postura de cientista, de pesquisador, de curioso. É difícil você discutir, doutor Durso, com alguém, depois de ter lido Vacan, Zaffaroni, Maria Lúcia Caram, Salo de Carvalho, Tiago Fabres de Carvalho, quando do lado de lá vem o argumento de que, eu penso assim porque eu assisti no Fantástico. Fica difícil você discutir com essas pessoas. E eventos como esse são muito importantes, porque servem justamente para que a gente tenha essa oportunidade de fomentar o debate, de fomentar o senso crítico, de estabelecer uma conversa franca, honesta, serena sobre esses instrumentos que o Estado tem utilizado para regular a nossa vida. Meus caros colegas, advogados, estudantes de áreas afins que nos prestigiam neste momento, há 2 projetos de lei que se dedicam a modificações no sistema de execução penal brasileiro. Nós temos um projeto de lei hoje que tramita na Câmara, que é o projeto de lei 2230 de 2011, que traz uma espécie de estatuto penitenciário. E temos um projeto de lei que tramita no Senado da República, de número 513, de 2013, que traz aquilo que nós, da COASC, da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário, traz aquelas questões que para nós estão mais avançadas, aquelas modificações
que são mais adequadas, aquelas modificações que vão mais ao encontro daquilo que a doutrina a respeito do tema tem cobrado, tem discutido, tem proposto. E é justamente sobre este projeto de lei que nós nos dedicamos durante um tempo e elaboramos um relatório que já encaminhamos ao nosso presidente do Conselho Federal para que ele avalie e nos dê o aval para irmos ao Senado da República entregar as nossas observações. E que observações seriam essas? O que nós identificamos de avanço com relação a este projeto de lei que tramita no Senado, 513 de 2013, a primeira situação que nos pareceu favorável nele foi a extinção da Lei 12.654 de 2012. Essa lei, para quem não sabe, é aquela que instituiu em nosso território o sistema de execução, o sistema penal como um todo, a coleta compulsória de DNA para determinados presos. O que significa dizer que o nosso legislador, ele fez surgir no mundo jurídico, no direito posto, um instrumento que rasga, que esvazia as nossas garantias e os nossos direitos esculpidos, especialmente no artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, essa foi uma providência que a comissão de juristas, que foi nomeada pelo presidente do Senado, essa foi a providência que para nós é muito positiva e que no âmbito desta coordenação é fomentada, é incentivada, é um ponto consensual entre aqueles que compõem esta comissão que tem se dedicado a visitar o país, identificando os problemas e apontando eventuais soluções, e a comissão de juristas que esteve vinculada ao Senado da República. Temos ainda como um ponto positivo que pode ser apontado, que é a ideia de que o tratamento daqueles que são inimputáveis e maiores não é um problema de segurança pública, não é um problema do sistema de execução penal, é um problema de saúde. E o projeto de lei 513 de 2013, doutor Adilson, ele chama a responsabilidade do Sistema Único de Saúde, transferindo todas as unidades de tratamento dos inimputáveis para as secretarias de saúde, que é algo que se adequa, diga-se de passagem, à luta antimanicomial, inclusive já encartada numa lei específica no nosso território. É preciso também destacar, como ponto positivo, como um avanço conquistado, algo que aqui já foi falado pela nossa querida pesquisadora, doutora Fiona, o projeto de alteração da Lei de Execução Penal já traz noções de justiça restaurativa, que é um dos grandes pilares, doutor Gilvan, da doutrina abolicionista, capitaneada por um autor que eu particularmente admiro muito, saudoso professor Luc Rusman. As ideias dele têm sido muito mal interpretadas por aqueles que não se dedicam ao estudo do que ele escreveu. Falar em abolicionismo penal não é necessariamente falar na falta de regulação. Não estamos aqui falando em anarquia. Nós estamos falando de fazer uma migração ou esvaziar o máximo possível a utilização do sistema penal
agregando isso ao fortalecimento de outras estruturas que são menos rotulantes, estigmatizantes, traumatizantes. Que estruturas seriam essas? Sistema civil, sistema administrativo e, sobretudo, o sistema comunitário. O comunitarismo, essa é a pedra de toque do abolicionismo penal. E o projeto de lei traz um avanço nesse sentido. Há noções de justiça restaurativa, há a ideia de que o preso precisa dialogar com a vítima ou com seus familiares, para que o sistema punitivo não seja meramente exercício de vingança, praticado de forma oficial pelo Estado. Podemos destacar ainda algo que penso que será difícil de ver implementado, efetivado na prática. Nós estivemos no Ceará, visitamos o sistema carcerário de lá, conversando com alguns magistrados da execução penal, eles já se mostravam reticentes com relação a esta previsão. A antecipação de benefícios, por conta da superpopulação carcerária. Então, diante dessa identificação de que o sistema está superlotado, o juiz da execução penal terá a responsabilidade de fazer um levantamento e verificar quais são aqueles presos que estão mais próximos de progredirem, e a eles conceder a antecipação da progressão. Esse é um ponto que nós, da coordenação do Conselho Federal da Ordem, identificamos como positivo e que merece ser aprovado pelo nosso Senado da República. A previsão da Ordem dos Advogados do Brasil como órgão de execução penal. Hoje a Ordem tem sido mais um parceiro importante, é bem verdade, mas se coloca hoje no sistema de execução penal como um grande parceiro. O projeto de lei prevê que a OAB passa a ser órgão oficial de execução penal, que nos dá uma responsabilidade que, de alguma forma, a entidade já tem cumprido, mas agora passa oficialmente a integrar essa cadeia de gestores do sistema de execução penal. A ideia, e nós fizemos esta proposta à comissão de juristas, para que a gente vá em conjunto ao Senado, depois, obviamente, do aval do nosso presidente do Conselho Federal, é de incluir esta coordenação como braço da ordem nessa discussão. Nós temos percorrido o país, já fomos ao Pará, já fomos ao Ceará, a coordenação já foi ao Espírito Santo, já foi ao Tocantins, já foi a Minas Gerais, e a ideia é que nós visitemos todos os estados da federação, identificando os problemas, propondo possíveis soluções, assim como tem nos orientado o nosso presidente, Adilson Rocha, nesse percurso, nessa nossa jornada. Há uma outra previsão nesse projeto de lei 513 de 2013, que é de também chamar a responsabilidade dos municípios. Percebam que o projeto de lei vai dividindo a sua responsabilidade, uma responsabilidade que hoje é muito concentrada nos estados, vai dividindo essa responsabilidade com inúmeros outros atores que já participavam do sistema de execução penal, mas que agora, se isso vier a entrar em vigência, vai se tornar oficial. As prefeituras, os municípios ficarão responsáveis pelas centrais de penas alternativas.
pelas centrais de monitoramento. É uma providência muito importante, porque faz com que os prefeitos e a comunidade local, eles desmistifiquem um pouco a situação daqueles que estão na malha fina do sistema de execução penal. Faz com que a sociedade se aproxime desse sistema que tem sido utilizado para degenerar a condição humana atualmente. Então, chamar a responsabilidade dos municípios, das prefeituras, é algo que nós identificamos como positivo, que deve ser aprovado pelo Senado da República. Mas identificamos mais outras situações. A vedação do recebimento de presos quando o estabelecimento prisional estiver lotado. Há poucos dias, e hoje aqui já foi falado, inclusive, eu discutia com o doutor Gilvan, discutia com alguns colegas da coordenação, que de fato é muito mais difícil, muito complicado você restringir o patrimônio alheio, resolver um processo onde você solicita o sequestro de determinados bens, onde você discute um inventário, do que discutir a liberdade humana. Parece muito mais fácil restringir uma garantia tão básica e fundamental que é a liberdade do que o próprio patrimônio. Ontem mesmo nós conversávamos, eu e o doutor Gilvan, onde ele falava que o mandado de prisão, ele não tem ressalva, né? Prenda-se. Enquanto que o mandado de soltura vem sempre com uma ressalva, né? Solte-se desde que não haja nada que impeça. Quer dizer, é muito mais difícil, parece muito mais pesaroso para o magistrado soltar do que prender. Há um livro de um italiano, que é muito famoso, Francesco Carrara, onde ele fala as misérias do processo penal. E aí também há um outro livro de um outro italiano célebre atualmente, que é o Ferraioli, Direito e Razão, onde ele fala que, olha, o juiz, ele não pode se sentir pesaroso quando ele absolve. Ele deve senti-lo quando ele condena. Quer dizer, o que deve fazer sofrer o juiz, o magistrado, não é a absolvição. O que deve fazer pesar no magistrado é a responsabilidade de condenar, de tolher o sujeito daquele status de que todos nós gozamos de inocência, ou de presunção de inocência. Uma outra, para a gente já se encaminhar para o final dessas situações de avanços e pontos positivos que nós identificamos, e aí já adentrarmos as questões controvertidas, é preciso destacar também que o projeto de lei veda carceragens em delegacias, o que penso ser uma providência extremamente importante. Hoje, pelo menos em Alagoas, e tenho certeza que em grande parte dos estados, nós convivemos com esse problema. A carceragem na delegacia impossibilita o policial, o agente, de cumprir o papel constitucional para o qual ele foi talhado, que é proceder à investigação, que é capitanear os inquéritos, que é apresentar ao Estado uma peça digna de uma possível quebra da presunção de inocência. E mais, a carceragem na delegacia é contraproducente porque faz do agente policial carcereiro, agente penitenciário, papel para o qual ele não está preparado. Portanto, o projeto de lei, ele dá 4 anos para os estados extinguirem
carceragens nas delegacias. É um ponto que para nós é importante e deve ser também aprovado, no nosso entender, pelo Senado da República. Hoje a administração pública ela tem sido muito cobrada, e isso foi inclusive alçado à categoria de um princípio à nossa Constituição Federal. No artigo 37, nós encontramos lá o princípio da eficiência. A administração pública tem sido muito cobrada para que seja eficiente, tão eficiente quanto ela é na arrecadação dos nossos tributos, que ela seja na prestação dos serviços. Saúde, educação, segurança, sistema de execução penal. Ocorre que isso não se consegue se nós não trabalharmos com a informatização. Nós temos percorrido o país, como eu falei, visitando inúmeras unidades prisionais, onde o registro da nossa entrada ainda tem sido feito no papel. Aqui nós não tivemos a oportunidade de fazer visita, muito embora ontem fomos muito bem recebidos pelo secretário doutor Lorival Gomes, de Administração Penitenciária, que nos passou inúmeras informações. Mas não há como entregar à população eficiência se a gestão não se profissionalizar. A gestão pública, especialmente na área de execução penal, ela precisa se informatizar. E não basta ter um banco de dados enorme, com inúmeras informações, se não há possibilidade, ou se não se pensa em articular essas informações. Eu vou dar um exemplo, que certamente é aqui um problema de São Paulo. É difícil se saber hoje, o secretário de Administração Penitenciária, o secretário responsável pela pasta da execução penal, é difícil saber hoje o número de presos em delegacias, porque isso é monopolizado ou manipulado pela Secretaria de Segurança, pelos delegados. Em Alagoas, é difícil você mensurar isso, porque não há uma integração no sistema, não há um sistema uno nesse sentido. Então é preciso que se informatize e as informações sejam articuladas para que haja aquela tão sonhada e cobrada de maneira bem justa pela sociedade eficiência. O projeto de lei que tramita hoje no Senado faz essa exigência também, impõe isso aos gestores, a informatização, a profissionalização do sistema carcerário, do sistema de execução penal. Então, o projeto de lei acaba com aquela história de que para soltar o preso tem que vir a ordem do juiz. Acabou a pena, é responsabilidade do diretor do presídio identificar isso no seu sistema e soltar o camarada. Precisa esperar ordem de ninguém para poder soltar. Nós estamos falando da liberdade, que é um pilar básico do Estado democrático de direito. Esse é um avanço importante que nós identificamos no projeto de lei 513 de 2013, que tramita hoje no Senado da República. Agora vamos àquelas questões que nós elegemos como questões controvertidas. Questões que para nós precisam ser aprimoradas, melhor discutidas, e os nossos senadores precisariam fazer as devidas modificações. Quais seriam elas? Primeiro, no começo da LEP, ali no artigo 5º, nós temos a famigerada classificação. O sujeito entra no sistema prisional, ele passa por uma comissão de classificação. O gênero é preciso ser respeitado. Você também identifica qual foi o crime que ele cometeu, qual a modalidade de crime que o sujeito praticou. E mantém-se no projeto de lei uma expressão
que hoje é muito criticada pela doutrina penal moderna, contemporânea, que é a classificação da reincidência. O artigo 5º da LEP estabelece que é preciso fazer essa classificação por conta da reincidência. Então, não se vai colocar o sujeito que é reincidente num local onde não temos pessoas tecnicamente não reincidentes. Parece uma questão muito pequena, parece uma questão teórica, técnica, extremamente dogmática, mas não é. Critérios de reincidência nos remete à periculosidade. E periculosidade, mexer com esses critérios cuja carga subjetiva é extremamente forte, em estados democráticos de direito, isso não é recomendável. Eu aqui quero fazer uma citação a uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, num caso emblemático, que é o caso Fermín Ramírez. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela vincula o Brasil. O Brasil é parte da Corte Interamericana, aderiu à sua competência contenciosa. E há uma jurisprudência na Corte, já firmada, categórica, dizendo ao Estado da Guatemala que se abstivesse de considerar qualquer classificação que se remetesse à reincidência no seu sistema penal, sobretudo no seu sistema de execução penal. Então, estados que fomentam valores democráticos, esse é o mandamento exarado pelos juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não podem conviver com institutos como o da reincidência, que, diga-se de passagem, hoje a tese é muito bem aplicada, corajosamente, pelo professor Zaffaroni, que é ministro da Suprema Corte Argentina. É um dos pioneiros aqui nessa parte do nosso mundo, do nosso continente. É um dos pioneiros na sustentação dessa tese de que a reincidência, ela fere os valores democráticos. E nós propusemos, no âmbito da coordenação, no nosso relatório, a modificação dessa expressão. Propusemos até uma expressão alternativa. Ao invés de se falar em reincidência, se falar em reentrada. Reentrada no sistema. É muito menos estigmatizante, é muito menos rotulante, e a gente vai estar cumprindo uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com a qual o Brasil se obrigou. Princípio básico do direito internacional, pacta sunt servanda. O Brasil precisa dar essa mensagem, ou transmitir essa mensagem para esse importante organismo de proteção dos direitos humanos. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, que é para nós uma passagem do projeto de lei que poderia ter avançado, a comissão de juristas poderia ter já se debruçado sobre isso, que é hoje um grande foco de tensão no âmbito do sistema de execução penal, de tensão entre a família dos presos e os próprios presos, e os agentes penitenciários, e os gestores do sistema, que é a revista vexatória. Nós, em algumas oportunidades, tivemos, em alguns estados, o doutor Gilvan, me parece, que passou um vídeo para nós, numa das nossas reuniões, de uma jovem sendo revistada. É degradante. É degradante para nós que assistimos. Imagina para a pessoa que passa por isso. É o uso de espelhinho, é um banquinho específico para, sabe, para mostrar as partes íntimas. É algo que afasta atores importantes no processo de ressocialização do sistema de execução penal. Já se foi falado aqui, dos grandes ingredientes que proporciona ao preso essa conscientização de ressocializar, é a sensação de pertencimento à família, essa proximidade com ela, com o filho, com a esposa, com a mãe, com o pai, com alguém que se interessa por ele, que se preocupa
com ele. E hoje a grande maioria dos estados não tem aparelho que permita extinguir, ou instrumentos que permitam extinguir essa forma de tratar os familiares dos presos. E aqui quero, inclusive, fazer uma crítica ao Departamento Penitenciário Nacional. Nós tivemos uma reunião em Brasília com todos os secretários de Justiça, de Execução Penal dos estados, lá no Conselho Federal da Ordem, onde a grande reclamação foi a excessiva burocracia para se obter recurso do sistema do Fundo Penitenciário Nacional. E há recurso. Se fala em 1 bilhão, outros falam em 4 bilhões de reais, mas existe recurso. O problema é ter acesso a ele. Então é preciso que a gente tenha essa consciência de que a proposta da LEP, ou de alteração da LEP, ela joga essa responsabilidade da revista vexatória, de disciplinar a revista manual, ao Conselho Nacional de Política Criminal, CNPCP. Só que o CNPCP já tem portaria discriminando isso. Por que que os nossos senadores não aproveitaram isso e já colocaram nessa proposta de alteração? Então isso precisa ser avançado, nós precisamos fazer com que isso realmente vá para a lei de execução penal e não fique dependendo de uma portaria do CNPCP. Outro ponto, já me encaminhando para o final, é o RDD. A OAB, o Conselho Federal, tem uma posição muito clara com relação a isso. O RDD, para nós, da Ordem, é inconstitucional. Há, inclusive, uma ADI do Conselho Federal, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, que é a ADI 4.162, de 2008, 4.162 de 2008, que cobra dos guardiões da nossa Constituição que se respeitem os valores democráticos. O RDD, como já foi aqui falado pelo doutor Gilvan Vitorino, é uma forma de degeneração humana, uma das mais graves, um dos mais graves instrumentos de degeneração da personalidade humana, e para nós da Ordem isso deve ser abolido no nosso sistema. O outro ponto que eu gostaria de destacar como precisa ser aprimorado, as visitas de autoridades ao sistema de execução. Me parece que o doutor Joaquim aqui falou que já identificou que determinadas autoridades às vezes só chegam ao ambiente administrativo, não vão conversar com os presos, e a gente faz essa proposta, a coordenação da Ordem faz essa proposta de que essas visitas precisam ser, as visitas são mantidas no projeto de lei, mas elas precisam ser realizadas em conjunto. É preciso que todos os órgãos da execução penal, a OAB, a Defensoria Pública, o juiz da execução, o promotor, enfim, todos os parceiros, a pastoral, todos os órgãos se reúnam, combinem uma data e se desloquem ao estabelecimento, para que um fiscalize o outro, para que percorram as dependências das unidades prisionais. E nós fizemos essa proposta ao nosso presidente Marcos Vinícius, para que a gente encaminhe ao Senado da República. Por fim, há algo que também precisa ser destacado como um retrocesso, que é a vinculação da criação de comarca à criação de cadeias públicas. O projeto de lei que hoje tramita estabelece que só se pode criar comarca se construirmos cadeia pública. Não se pode restringir o acesso da população à prestação jurisdicional à construção de cadeia. Isso vai de forma frontal de encontro àquilo que nós aqui temos defendido. Construção de cadeia é um paliativo. Construção de cadeia é solução dada
por quem não pesquisa, por quem não estuda, por quem não conhece a realidade teórica e prática do sistema de execução penal. Construção de cadeia é opinião de esquina. Nós precisamos atacar as causas. Nós precisamos tentar modificar a mentalidade e não simplesmente ficar restrito a construir mais vagas, porque elas certamente serão ocupadas e certamente serão insuficientes para o número de pessoas que serão selecionadas pelo sistema penal. Bom, meus caros colegas, eu gostaria de encerrar. Fizemos essa pequena explanação. Nosso relatório está disponível para quem quiser ter acesso. A gente encaminha, basta me mandar um e-mail. Nós temos um relatório bem interessante, construído por todos nós aqui, da coordenação, de mais de 50 páginas, onde nós propusemos modificações, analisamos todo o projeto de lei que tramita no Senado. Então, fica aí à vontade para quem quiser ter acesso. A gente transmitir através do e-mail francajuniordireito, júnior por extenso, francajuniordireito@ig.com.br. Me manda um e-mail, eu vou ter a maior satisfação de encaminhar o projeto, quer dizer, a nossa opinião, a nossa análise, essas questões aqui de maneira mais aprofundada, para quem tiver a curiosidade. Eu quero encerrar só, senhor presidente Adilson, doutor Durso, meus caros colegas aqui da mesa, citando um filósofo que eu admiro bastante, e tem um livro que eu penso que todo operador do direito deveria ler, que é A Era dos Direitos, um livro espetacular do Norberto Bobbio. Esse livro, o Bobbio faz inúmeras análises interessantes sobre direitos fundamentais, direitos humanos, pena de morte. É um livro muito legal e que a leitura é muito fácil, e acho que todos nós deveríamos parar um pouquinho para refletir sobre o que ele aborda lá. E no livro ele faz uma reflexão sobre democracia que eu penso que cai como uma luva para o que a gente está discutindo aqui. A gente está acostumado a ver essa sociedade leiga, que é naturalmente descompromissada com as raízes científicas do que nós estamos discutindo, a cobrar que bandido bom é bandido morto, aplaudir decapitações, aplaudir linchamentos. O Brasil é um dos países que é campeão mundial em linchamento. José de Souza Martins tem um artigo disponível na internet que fala de forma magistral sobre isso. Mas a gente precisa ter cuidado ao endossar esse tipo de discurso. E o Bobbio fala disso, ele fala que a democracia não é a arte de cortar cabeças. A democracia é a arte de contar cabeças. Então nós precisamos ter cuidado com o endosso desse tipo de práticas, de linchamento, de decapitação, porque a próxima cabeça a ser cortada pode ser a nossa.